Bom dia, meus amigos colorados, o nosso clube do povo, o clube do nosso coração, esteve completando 116 anos ontem, dia 4 de abril. E como eu participei de uma live de um amigo meu lá do litoral, do canal do Pachá, o Pacheco, e para homenagear justamente o nosso clube do coração. Falar sobre as histórias do nosso time, do nosso clube, e dos nossos times também, né? E a gente participou do programa com ele lá, da live dele, né? No YouTube. E então, porque eu ia participar já dessa live ontem com ele, eu não fiz o meu vídeo homenageando o Inter ontem. Mas vim agora de manhã para fazer esse vídeo e vou falar também sobre algumas partes das histórias que eu comentei ontem, lá na live do Pachá. Então assim, ó, eu hoje, eu quase poucos meses para completar 72 anos, acompanhei muito a história do Inter, inclusive na época dos eucaliptos. Eu sou de 1953 e nós tínhamos o cônsul aqui na cidade, que muito colorado, hoje está com quase 100 anos já, o que foi cônsul na época, graças a Deus está vivo ainda aqui. E eu era amigo dele, eu era um jovem, gurizão ainda e tal, né, mas... E quando eles estavam na construção do Beira-Rio, já próximo do fim, próximo do final do Beira-Rio, mas a gente ainda estava... E ele nos convidava para ir até lá, como a gente trabalhava já naquela época para ajudar os pais, a gente pobre, né, e coisa, para ajudar os pais no sustento da família e dos irmãos e coisa, né? Mas a gente sempre ganhava um troquinho do pai e da mãe, sempre. Não pegava e entregava tudo, né? Eles, dá tanto aí, o resto é para ti, né? Para te aprender que a gente tem que ter controle para gastar e coisa. E aí o nosso cônsul dizia assim, vamos lá no Beira-Rio ajudar a levar um cimento, uma coisa para eles, para ajudar a construir. E a gente ajudava com o troquinho que tinha para comprar cimento. E aí botava no porta-mala do carro e a gente ia nos eucaliptos, mas passava no Beira-Rio para deixar o cimento. E lá eu vi uma coisa que na época me chamou a atenção, mas eu não sabia quem era, não conhecia. Lá eu vi o Falcão, Paulo Roberto Falcão. Calçãozinho branco, cabeludinho, crespo, empurrando um carrinho de mão com material de construção dentro, ajudando a construir o Beira-Rio. Tá, mas eu vi um piá trabalhando lá, um guri mais ou menos da minha idade, um jovem. Mas aí o tempo passou, inauguramos o Beira-Rio. Em 1971, eu fui assistir um jogo do Internacional junto com esse nosso cônsul. Me convidou e eu fui, em 71 daí. Inter e Vasco. E o jogo foi 1-1. O Vasco saiu ganhando o jogo, com um gol de Jorginho Carvoeiro, um ponta-direita que tinha no Vasco lá, um moreninho da raça negra, baixinho, bom de bola, fez o gol em nós. E aí depois o Claudio Miro foi lá e empatou o jogo. E terminou 1-1 o jogo. Então isso faz parte da história desse grande clube de 116 anos de história. E aí, nesse dia que eu vi esse jogo, a preliminar, na época tinha preliminar antes do jogo de fundo, né, antes do jogo do profissional. E nessa preliminar, estava jogando uma categoria de base do Inter, onde estava jogando o Paulo Roberto Falcão. Foi aí que eu acabei me emocionando ao ver o guri em campo, jogando, com aquela categoria que Deus lhe deu, aquela habilidade. O
o Paulo Roberto Falcão me dá um balãozinho no cara na entrada da área e bate na bola e faz um golaço. Aquilo me marcou na vida, pro resto da vida. E eu disse, esse cara aí vai ser, se não a maior, uma das maiores expressões técnicas do nosso Colorado. E foi. Para mim, até hoje, a maior referência técnica foi Paulo Roberto Falcão. O Lauro Quadros, que era comentarista da Guaíba na época, ele não costumava comentar jogo do time de base. Mas quando aconteceu aquele lance, ele interrompeu a transmissão para colocar a opinião e disse: esse é o bola-bola, o nome é Paulo Roberto Falcão. E aí eu fiquei sabendo quem era Paulo Roberto Falcão. E a partir dali eu virei fã incondicional do Paulo Roberto Falcão. Hoje casado com a Cristina Ranzolin, tenho uma filha bonita, bacana, família linda de viver, que faz parte da história do Inter. E depois foi para Roma e lá considerado o rei de Roma, mas saiu dali, de dentro do nosso clube, de 116 anos de idade, o rei de Roma no futebol, Paulo Roberto Falcão. Bom, gente, então isso faz parte da história que eu contei ontem. Aqui eu contei um pouco mais detalhado, até me emocionei. Então assim, ó, depois em 1979, eu, jogador do Cometa, Luiz Carlos Vinck, um guri bem mais novo do que eu, um jovem bem mais novo do que eu, foi dali que ele saiu para a base do Inter. Nós ganhamos um campeonato intermunicipal dentro do nosso campo, onde o Luiz era o nosso primeiro volante, eu era o lateral esquerdo nesse campeonato ali, o Julinho, meu irmão, era o meia direita, e nós fomos campeões. A torcida entrou para dentro do campo, fez festa com a gente, coisa, e tinha o nosso cônsul e um outro senhor do lado dele, mais jovem do que ele, inclusive era, Claudinho Metz, que era conselheiro do Inter na época. Era sócio conselheiro do Inter. E eles estavam ali esperando a gente sair de campo. E quando nós saímos de campo, eu saí meio próximo do Luiz ainda, saímos abraçados, fazendo festa e coisa. E aí eles atacaram o Luiz e perguntaram: ô garoto, a gente é lá do Internacional, eu sou cônsul, aqui é conselheiro lá do Inter, mas é aqui da cidade, tem uma loja de eletrodoméstico aqui, e é conselheiro do Inter, é sócio conselheiro, o Claudinho Metz. E nós queremos saber se tu não quer fazer um teste lá no Inter para jogar pelo Internacional. E o Luiz colorado, a família inteira colorada, o Luiz ficou radiante de alegria, disse: vou agora se vocês quiserem. Daí ele disse: não, vamos marcar isso para a semana e a gente te pega aí e te leva lá. E ele foi e não voltou mais. Eu tenho a fotografia do dia que nós entramos em campo para essa final. Eu tenho ali um quadro, menor do que os quadros do Inter que eu tenho ali, né? Eu tenho os quadros de 40 por 60 ali do Inter, esse outro é menorzinho, o quadro da gente ali, onde eu, Luiz Carlos Vinck, meu irmão e outros, a gente foi campeão junto. E dali o Luiz foi para o Internacional e foi o grande lateral direito que o Inter teve, um dos grandes laterais direitos que o Inter teve, ele, Cláudio Duarte e tantos outros, né? Mas o Luiz era um cara muito concentrado, um cara respeitador, um cara que levava muito a sério as coisas. Tanto é que na época ele tinha o quê? Uns 15, 16 anos, imagina, e era o nosso primeiro volante, e bem mais jovem do que eu, né? Imagina. Eu acho que eu sou uns 10 anos mais velho do que ele, ou um pouco mais até, 10, 12 anos. Imagina, e ele, menino, nos levou, jogou uma bola finíssima, né?
e nos levou ao título. E isso fez com que o cônsul e o conselheiro, que não está mais entre nós, o conselheiro, o cônsul ainda está, graças a Deus, quase 100 anos de idade, mas está aí, e o Claudinho morreu mais cedo. Morreu mais cedo o Claudinho Metz. Mas aí assim, gente, aí vocês imaginam a gente ter participado dessas histórias, inclusive da ida do Inter, do Luiz lá para o Inter, a gente ter sido campeão naquele dia onde eles convidaram ele para ir lá para o Internacional, e ele fez a história que fez pelo Inter. E depois, gente, eu fui treinador do Sérgio Vink, irmão do Luiz Carlos, aqui no Cometa, onde a gente, inclusive, depois disso, daí não era eu o treinador, mas a gente ganhou uma Copa Paquetá lá no campo do São José, foi campeão lá, a gente foi campeão lá. E eu tô na social ali do São José, parado em pé na entrada ali, onde entra para as arquibancadas, e aí entrou o Cassiá Carpes, que tinha sido o treinador do Sérgio Vink no Grêmio, onde o Sérgio Vink fez um gol de falta e o Grêmio ganhou de 1-0 do Fluminense, com gol de falta do Serginho. Claro que isso aí, nessa época, ele era profissional ainda, né? Mas eu treinei ele antes dele ir pro profissional, o Serginho, no Cometa, e fui treinador dele depois que ele parou de jogar, e do Luiz também. Aí teve um campeonato de quarentão aqui, e eles me chamaram no clube para ser o treinador, montar o time e ser o treinador. E eu montei, e o Luiz estava aí, e eu coloquei o Luiz e o Sérgio no time. A gente ganhou o campeonato, a gente foi campeão mais uma vez. E eu ainda fui treinador do Claudinho, que jogou no Inter também, filho do Luiz Carlos Vink, que hoje está, eu acho que no Japão, ou não sei aonde, lá tá fora do país, jogando profissional. E então, ele, Lucas, filho do Serginho também, e os 3 filhos do Serginho, eu fui treinador deles no futsal. E a gente ganhou 3 anos a fio o campeonato de futsal, e eles meninos, categorias de base daí, né? Mas eu treinei campo, 7 e salão. E sempre levando o nome do Inter na frente. Claro que tinha algum jogador gremista que jogava junto com a gente também, não tinha problema nenhum, mas eu no vestiário sempre falava no Internacional, porque é o clube que eu sou apaixonado, é o clube que me fez fazer um canalzinho no YouTube, e não para ganhar dinheiro, não para pedir para pedir like, sim, porque é importante as pessoas assistirem e mostrar que é importante pra gente que tem pessoas assistindo, né? Que estão nos dando moral, estão nos dando audiência. Mas dinheiro, pedir, essas coisas não é isso que eu quero. Eu já estou mais pro lado de lá que pro lado de cá. A minha satisfação é poder falar sobre o meu time do coração. É poder fazer sempre os meus vídeos pós-jogo. Dificilmente eu faço vídeo fora do jogo. Geralmente eu faço depois do jogo, para comentar o que eu vi acontecer dentro do jogo. Termina o jogo, eu pauso a televisão, e quando eu estou em casa, né? Quando eu estou no estádio é outra história. Mas aí termina o jogo, eu pauso e venho fazer o vídeo. Antes de ver qualquer coisa, eu coloco a minha opinião, a minha visão do que eu vi em campo. E geralmente eu gosto muito de comentar em cima daqueles grandes jogadores que naquele jogo não rendeu, porque ver quem jogou bem é mais fácil. O difícil é tu fazer um comentário em cima de um jogador que tu admira e que não conseguiu jogar bem, sabe? Mas é assim que eu sou. E é por isso que eu sou tão colorado, e estou aqui agora já há quase 15 minutos falando sobre a história do time que eu amo de paixão. E assim, ó, no final deixa eu ver essa última coisa que eu anotei. No final do jogo estavam
no campo. Ah, justo. Foi justamente o que eu estava falando sobre a ida do Luiz para lá, né? No final do campo estava o cônsul e o conselheiro do Inter ali. Eu falei sobre esse caso aí já sem nem olhar para ali, né? E aí eu achei que ainda tinha um item para comentar ali. Gente, então assim, ó, quero dizer a todos os colorados, todo colorado de coração como eu, que estão de parabéns por torcerem para o maior time do nosso estado. O clube que ganhou mais e mais e mais. Então assim, ó, nós temos campeão brasileiro em 75, campeão brasileiro em 76, em 76 nós também ganhamos o Octa, que é a maior sequência de títulos aqui do estado, que eles andavam cavocando para tentar nos tirar essa hegemonia, para tentar empatar com a gente o Octa, a CBF, arbitragem e tudo, Federação Gaúcha, tudo tentando organizar para nos tirar essa chance e deixar o Grêmio ficar de Octa também. Mas esse foi um campeonato que nós ganhamos apesar dessas coisas aí. E não deixamos eles chegarem lá. Isso é uma coisa que nos enche de orgulho também. Então assim, ó, nós temos também em 1979 o único time que ganhou um título invicto no Brasileiro Esporte Clube Internacional. O meu time do coração. E isso, hoje eu acho que nunca mais vai acontecer, porque hoje eles fizeram um campeonato de pontos corridos e todo mundo joga contra todo mundo, dá 38 rodadas durante o ano. E com isso eles encheram o ano de competição e aí sacrificam demais os jogadores, tendo que jogar 2, 3 vezes por semana às vezes. Isso aí é injusto. Isso aí, se eles fizessem chaveamentos no Campeonato Brasileiro como antigamente, era mais fácil para os clubes a gestão e conseguir controlar tudo isso aí, e a saúde, o preparo físico, tudo que os jogadores precisam para fazer um bom jogo de futebol, um bom campeonato. Só aconteceria isso se voltasse a ser o chaveamento brasileiro, que encurtaria o campeonato. Não ficaria de março a dezembro, como vai ser esse ano. Até, acho que dia 23 de dezembro, ou 21 de dezembro, sei lá quando é que vai terminar o campeonato. Quase no Natal. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. Mas o nosso Colorado passa por cima dessas coisas aí. Eles tentam ajeitar campeonato para o Flamengo, para o Corinthians e para mais, para nos tirar aqui do Rio Grande do Sul a condição de ser melhor do que eles, ou ser maior do que eles nas conquistas. Infelizmente é isso. Gente, quase 20 minutos de live, eu vou encerrar, tem 18h30, eu vou encerrar não sem antes dizendo: meus amigos colorados, muitos e muitos títulos para nós ainda, antes da gente se despedir dessa para outra. Aqueles mais velhos da minha época, que já estamos indo mais para o outro lado, né? Mas a gente quer conquistar ainda muitos títulos antes de partir. Gente, eu gostaria de estar aqui para ver o Internacional ganhar mais um título invicto, como a gente ganhou esse último gauchão também agora, né? Que esse foi valoroso, foi mesmo que ganhar uma Copa do Brasil ou um Campeonato Brasileiro, esse Campeonato Gaúcho aí, de tanta sacanagem que fizeram para nos tirar esse título, e não deu. Não deu para eles porque nós somos muito melhores, nós somos superiores. Colorados, um abraço a todos e muitas felicidades. Meu time do coração, continue com essa garra, com essa pegada e fazendo a felicidade de nós colorados. Valeu!